Oi, gente, tudo bem? Então, essa é a primeira live do CAD. A gente quer dar aí uma boa tarde para todos. Nós estamos aqui com o Dr. Fábio Vetcher e com o Dr. Pablo Duarte. E a gente hoje vai conversar um pouquinho, porque durante a semana a gente fez algumas coisas, algumas atividades aí nas páginas do CAD, e aí teve muitos questionamentos, muitas dúvidas a respeito de refluxo gastroesofágico. Mas primeiro eu quero que o Dr. Fábio fale um pouquinho sobre o CAD, né, Dr. Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Dr. Pablo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, é um prazer enorme estar com vocês aqui e eu diria que o CAD foi um grato acontecimento na vida de todos nós, os cirurgiões do aparelho digestivo aqui de Porto Alegre, porque foi justamente a união de vários cirurgiões do aparelho digestivo e especialistas em aparelho digestivo que permitiu com que nós pudéssemos desenvolver num único centro cirurgias de grande porte do aparelho digestivo, além das cirurgias corriqueiramente realizadas, mas também cirurgias de grande porte, de alta complexidade dentro do aparelho digestivo. Então, isso faz com que cirurgias como cânceres de pâncreas, cânceres de fígado, transplantes de fígado, venham ao nosso cotidiano, venham à rotina das cirurgias que são realizadas normalmente nos hospitais. Então, a união de diversos profissionais especialistas na área permitiu, então, que a gente concentrasse num único centro essa especialidade. Ah, bacana. Acho que também uma coisa importante dentro do CAD é justamente o cunho universitário. Então, assim, vários do CAD, tem como o doutor Arthur Sampaio, que não está presente hoje, mas também tem um vínculo com a Universidade Federal. Isso então nos coloca em linha direta com pesquisas de vanguarda e sempre também nos expõe a congressos rotineiramente realizados dentro da especialidade de câncer do aparelho digestivo e cirurgia digestiva. Sim. E doutor Pablo, fala um pouquinho pra gente de como é essa experiência de trabalhar num centro, né, de cirurgia digestiva, todos os dias com doenças aí que são desde doenças do dia a dia até doenças mais graves, né? Como é que é isso? Todo dia nós estamos apresentados a vários tipos de paciente, com vários tipos de comorbidades do aparelho digestivo, e a oportunidade de trabalhar num grupo grande, que nem o nosso, que tem endoscopistas, colonoscopistas, cirurgiões do transplante, cirurgiões das mais variadas especialidades, então proporcionam um adequado tratamento desses pacientes e a possibilidade de discutir com outros especialistas sobre as condutas. Então, de fato, nós temos um grupo completo e é muito bom fazer parte do centro do aparelho digestivo. Eu que sou o mais novo, entrando não faz muito tempo, então eu acho que é ótimo. Acho que é ótimo para nós e ótimo para os pacientes, principalmente. Acho que é o fundamental. Que legal, é verdade. Tem se ouvido falar muito sobre os especialistas, né? Os centros que tratam as especialidades. Isso cada vez mais é importante porque tu consegue individualizar tratamentos, né? Mas, gente, vamos lá. Eu vou passar para o pessoal uma telinha que a gente fez aí um resumo do que aconteceu durante a semana em termos de perguntas, né? Então, aqui para o pessoal ter uma ideia, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente está colocando aí o que aconteceu nos stories do CAD durante essa semana. Então, a gente teve lá questionamentos, por exemplo, tenho tosse, pode ser refluxo? E o quanto as pessoas sabem se esse sintoma pode ser de refluxo ou não. Então, teve ali uma dezena, né? Não uma centena, mas uma dezena de sintomas. E aí, a partir de agora, a gente vai conversar, porque o que é o bacana, o que a gente acha legal de ter feito essa live com vocês. É justamente responder a esses questionamentos
através de uma live com os médicos que tratam esse tipo de patologia, né? Então vamos lá. O que é o refluxo gastroesofágico, doutor Fábio? Como é que ocorre? Bem, o refluxo gastroesofágico, até pela própria palavra refluxo, é justamente a subida de ácido, ou muitas vezes pode até ser bile, que é alcalina, né, do estômago para o esôfago. Por que isso ocorre? Né? Isso ocorre porque na saída do esôfago nós temos uma válvula chamada cárdia, é um músculo. Né? Ele é circular e ele controla a passagem da comida do esôfago para o estômago. Então, quando nós temos essa válvula falha, incompetente por algum motivo, que a gente pode discutir adiante, o que acontece? Ocorre o refluxo, a subida do líquido do estômago em direção ao esôfago. Esse líquido no esôfago irrita esse esôfago, né? E nos causa, então, sintomas ou até complicações que a gente pode ver adiante. Eu tô até mostrando pro pessoal aqui a válvula essa que o senhor tá falando, que é a cárdia, né, doutor Fábio? Ok, é ótimo. Tá. A cárdia, então, é justamente um músculozinho que tem na saída do esôfago, né, na entrada do estômago. Então, ela deve sempre abrir e fechar. Quando ela abre e se mantém aberta, ela permite que retorne o líquido do estômago em direção ao esôfago. Tá certo. Doutor Pablo, e o que causa o refluxo? Bom, acho que o Dr. Fábio já deu uma introdução no assunto, né? Quando tem uma disfunção do cárdia, e mais especificamente numa região que chama-se esfíncter esofagiano inferior, isso favorece com que ocorra, então, o refluxo. Importante lembrar que existe o refluxo fisiológico, né? Que todos nós temos, que ocorre durante a alimentação, ocorre um pouco de refluxo e normalmente não dá sintomas. Quando tem os sintomas ou as complicações da doença do refluxo, aí sim, tu tem a dita doença do refluxo gastroesofágico. Mas existem algumas mudanças na fisiologia da região que também podem gerar sintomas. Como, por exemplo, quando o esôfago ele não funciona de maneira correta, quando ele tem uma peristalse ineficaz, ou seja, não consegue jogar o alimento em direção ao estômago, também isso pode gerar sintomas do refluxo. Pacientes que têm uma acidez gástrica aumentada, qualquer patologia, também podem ter sintomas de doença do refluxo. Então, são algumas outras causas predisponentes nessa doença. Bom, e também existem estilos de vida ou comportamentos na vida que podem propiciar a doença do refluxo. E uma das coisas mais prevalentes que a gente acaba vendo é a obesidade. A obesidade é extremamente relacionada à doença do refluxo. Quanto maior o MC, maior a associação com doença do refluxo gastroesofágico. Isso é importante a gente saber. Em algum momento a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Existem algumas medicações que também podem levar aos sintomas de doença do refluxo, como bloqueadores de canal de cálcio, algumas medicações para doenças do coração, como o diltiazem. E é importante que as pessoas saibam que os anti-inflamatórios também podem levar à doença do refluxo, a sintomas de doença do refluxo, por aumento da acidez gástrica, por diminuição da barreira de proteção da transição esôfago-gástrica. Lembrando, os anti-inflamatórios que as pessoas conhecem, né? Cetoprofeno, ibuprofeno. Então, essas medicações podem levar a sintomas. Bem interessante, né, doutor Pablo? Até porque, assim, as pessoas têm o hábito de se automedicarem, os anti-inflamatórios não precisam de receita e, às vezes, as pessoas estão correndo risco, né? E volta e meia as pessoas estão usando de forma crônica essas medicações e pode ser um gatilho até para outras doenças renais, doenças do estômago, que volta e meia a gente acaba pegando na nossa prática clínica. Mas falando especificamente sobre alimentos, que é uma pergunta que volta e meia surge aí, né, dos pacientes, alguns alimentos podem levar ao gatilho dos sintomas. A saber, tem umas medicações que diminuem o tônus do esfíncter esofágico inferior, dessa região do cárdia, que leva a não funcionar tão bem. Por exemplo, café, chocolate, e para nós é importante que a gente saiba, nós aqui do Rio Grande do Sul, chimarrão. O chimarrão tem pelo menos 2 fatores relacionados à doença do refluxo, aos sintomas, né, que é a água quente e as metilxantinas, que é uma substância que existe no chimarrão, aumenta a acidez gástrica. Então, para pacientes que têm sintomas, que se queixam muito dessa doença, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a alimentação também. Bem interessante, né? Gente, e olha só,
A doença do refluxo, ela é frequente na população? Isso é muito comum? Porque a gente ouve falar bastante, assim, as pessoas falam que tem azia, que tem gastrite, mas a gente não sabe muito bem o que é isso, né? O senhor pode falar pra gente, doutor Fábio? Claro. Apenas complementando as causas que o Dr. Pablo estava falando agora há pouco, acho que também é interessante lembrar a questão de duas coisas que são muito prevalentes no nosso meio, que são justamente a bebida alcoólica, doces, porque a gente tem uma cultura bem europeia aqui no sul do Brasil, né? E está muito em voga nos dias de hoje, que é extremamente frequente na população, é a questão da intolerância, especialmente a intolerância à lactose, né? São coisas que favorecem, pioram ainda mais a doença do refluxo. Imagina as pessoas que têm o hábito gastronômico de vida social à noite em especial, que vão desfrutar de um bom jantar com sobremesa, vinhos, enfim. Isso é um gatilho enorme justamente para o refluxo. Então, além do volume alimentar, ou seja, o volume alimentar colabora muito para o refluxo, porque quanto mais coisa tiver dentro do estômago, mais aumenta a pressão para subir líquido, né? Nós estamos falando também de coisas que fermentam muito dentro do estômago. Então, os açúcares, em especial a bebida alcoólica, né? O vinho é um dos grandes vetores disso, vão, enfim, propiciar ainda mais refluxo. Bem, dentro da questão da frequência com que isso ocorre no nosso meio, é interessante notar algumas coisas. O refluxo, até cerca de 20 anos atrás, não se dava muita bola. Era aquela velha coisa, aziazinha, isso não vamos dar muita bola para azia. Mas, na realidade, a doença do refluxo ela ganhou grande importância nos últimos anos. Primeiro que atinge cerca de 1/5, ao redor de 20% da população. Né? Isso normalmente começa ao redor de seus 20 a 30 anos de idade. E ela, sim, ao contrário do que se imaginava, ela impacta enormemente na qualidade de vida, inclusive na longevidade das pessoas. Então, hoje em dia, a doença do refluxo recebe uma importância tamanha por exemplo, ao diabetes, à hipertensão arterial, a qualquer outra doença corriqueira e que, na realidade, ficou muito mais famosa ao longo do tempo, como a pressão alta, o diabetes, o infarto, o derrame, enfim, mas a doença do refluxo, que é muito corriqueira, também tem um impacto nessa longevidade. Então, assim, perda da qualidade de vida, sobretudo no que a sociedade moderna nos traz, nos permitindo muito mais sair para jantar, desfrutar em termos de qualidade de vida, e a nossa formação nos dias de hoje é justamente aproveitar a vida, digamos assim, né? E também nos tira a longevidade, porque à medida que o refluxo causa complicações graves, que a gente acho que vai acabar discutindo adiante, ela também nos tira a vida, né? Diminui o nosso tempo de vida. Então a gente tem que ter muita atenção sobre o refluxo. Não devemos jamais subestimar a doença do refluxo. É verdade, bem interessante. Eu vou fazer um adendo ao Dr. Fábio, então, sobre a valência. Tem alguns estudos sobre qualidade de vida nesses pacientes com doenças do refluxo, são extremamente interessantes, em que, dos pacientes que têm a doença realmente diagnosticada, mais de 60% deles falam que não conseguem dormir bem à noite, mais da metade, tem estresse, acabam não indo às atividades sociais que poderiam ir, não acabam curtindo a vida. Então, mais da metade dos pacientes têm sintomas quase debilitantes que têm a doença do refluxo. Então, é importante que esses pacientes venham ao consultório, tenham o tratamento adequado, que nós vamos falar mais adiante. Então, é uma doença que impacta muito na qualidade de vida dos pacientes. Sim. E me diga uma coisa, como que se manifesta, né? Como é que a gente sabe? Porque, assim, todo mundo já teve azia, né? Eu já tive azia, mas como é que a gente sabe se é a doença do refluxo ou não? Como é que se manifesta? Bom, na verdade, assim, quando a gente fala sobre doença do refluxo, a gente pode dividir ela em sintomas típicos e sintomas atípicos. Sintomas típicos nos levam ao diagnóstico do refluxo. O principal sintoma é a azia, a queimação nessa região do peito, que tem um nome científico de pirose retroesternal, queimação atrás desse osso que vai, sobe, desce, que na verdade é a manifestação da subida do ácido do estômago em direção ao esôfago. Então esse seria o principal sintoma. E existe também a regurgitação.
Regurgitação é a sensação de líquido aqui que os pacientes sentem aqui na garganta. E um dos sintomas clássicos, na verdade, os pacientes falam assim: doutor, eu me acordo de noite sentindo líquido, me afogando aquele líquido amargo, e eu tenho que me levantar e fazer qualquer coisa e botar mais travesseiros na cama. Então é um sintoma extremamente típico de doença do refluxo. Então nos levam já a esse diagnóstico, com certeza. Mas existem os sintomas atípicos, e que eles vão nos levar a pensar em outras patologias, mas eu acho que o diagnóstico tem que estar ali, nós temos que estar pensando na doença do refluxo. Por exemplo, aqueles pacientes que comem e sentem impactação do alimento nessa região, olha, eu como um alimento mais sólido, ele não desce. A gente tem que fazer uma investigação, mas tem que pensar que pode ser doença do refluxo ou até uma complicação da doença do refluxo. Náusea não é tão comum. Sintomas respiratórios. Volta e meia os pacientes vêm no consultório com sintomas respiratórios como tosse crônica, pneumonias de repetição, já amplamente investigados pelo seu pneumologista, otorrino, e não se encontra uma causa, eventualmente é a doença do refluxo. Então, é importante a gente saber que tem alguns sintomas que não são específicos de doença do refluxo, mas que podem sim ser essa patologia. E principalmente é interessante o paciente que tem sintoma respiratório, esse é um paciente que responde muito bem ao tratamento cirúrgico. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas já estou antecipando a parte dos sintomas. Deixa eu somar um pouquinho esses sintomas todos que o Dr. Pablo estava comentando, né? Acho que um dado interessante de se comentar é que a grande maioria dos pacientes que tem refluxo não sentem nada. 60% dos pacientes, pelo menos, dos pacientes que têm refluxo, se a gente fosse medir em toda a população, não iriam dizer que nada. Eu não tenho nada, não sinto nada. Né? Mas nem... Desculpe, quando eu digo não sinto nada, leia assim, não sinto azia. Me expressei mal. Na realidade, não sentem azia. O sintoma característico do refluxo. Sim. Mas eles podem ter outros sintomas, né? Que são, como o Dr. Pablo disse, mais atípicos. Então, é aquele paciente que arrota frequentemente, um mau hálito crônico, apesar de ter feito revisões de sinusite, apesar de não ter cárie nenhuma, enfim, o paciente tem um mau hálito crônico, né, em especial à noite, quando dorme, né? O fato de o paciente ter regurgitação, né, o líquido voltar na garganta, isso já denota uma fase avançada da doença do refluxo. Né? Nesse momento, nós temos falência da dinâmica, do mecanismo todo de clareamento do esôfago. Quando isso ocorre, quando ocorre a regurgitação e a presença do líquido na garganta das pessoas, é importante notar que complicações decorrentes da presença do líquido da garganta vão acontecer. Então, assim, otites, amigdalites, dores na garganta de repetição, nos pacientes mais velhos, pneumonias de repetição, que inclusive pode levar ao óbito, nas crianças microdontes, então dentes pequenos, nas pessoas adultas, diminuição do esmalte dentário, que fazem com que o paciente tenha mais propensão a cáries, entre outras complicações nos dentes, né? Bem, e para piorar de todas as complicações justamente da regurgitação é o fato de dormir sentado. Dormir sentado é terrível, né? Porque além do desconforto de dormir sentado, um péssimo sono que só gera o efeito bola de neve, cada vez piora mais o refluxo, gera também complicações do fato de dormir sentado, como, por exemplo, e o principal deles, a hérnia cervical, a hérnia de disco cervical. Então, o paciente começa a ter outras complicações mórbidas, ou seja, complicações que realmente causam grande perda da qualidade de vida desses pacientes, em decorrência de uma complicação já da doença do refluxo, que seria o dormir sentado, caso. É muito interessante, né? E me diga uma coisa, doutor Fábio, e o que pode piorar o refluxo e os seus sintomas? Bem, o doutor Pablo já deu uma pincelada nisso antes, mas assim, justamente estresse, né? Obesidade, estresse, então o paciente quanto mais estressado, mais suco gástrico produz, e aí mais conteúdo dentro do estômago, mais refluxo vai ter, né?
A alimentação proteica também estimula bastante, então aquelas pessoas que têm o hábito de ficar beliscando algum tipo de proteína isoladamente, né? Isso pode estimular também e piorar o refluxo, né? Alimentos ricos, que a gente já comentou antes, alimentos ricos em açúcares, bebida alcoólica, o jejum prolongado, isso é uma coisa importante também. Pessoas que têm muitas vezes o hábito de acordar de manhã, sair em jejum, né, e não tomar o seu café da manhã. Vamos lembrar uma velha máxima que existe, que sempre uma das principais refeições do dia é o café da manhã. Um péssimo hábito, muitas vezes, que as pessoas são obrigadas a ter, é o fato de chegar cansadas em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, comer alguma coisa e logo ir deitar. Então, assim, vão deitar com o estômago cheio de ácido, com uma válvula incompetente, além de todo o volume que está no estômago. Até por um efeito natural, o que acontece? Sobe o líquido todo em direção ao esôfago, irrita toda a mucosa do esôfago e, por sua vez, as complicações vão começar a acontecer, né? E um dado também importante, né? À medida que os anos passam, o efeito é cumulativo. Cada vez mais, lembra, isso é que nem um músculo, né? Quanto mais inflamado esse músculo ficar, de forma menos eficiente esse músculo vai se mover, né? À medida que o tempo vai passando em função das múltiplas inflamações, ele vai perdendo a sua efetividade e o refluxo piora ainda mais, né? Então, são cuidados que são importantes a gente ter. Acordar de manhã, um hábito de todo gaúcho, né? Acordar de manhã em jejum e tomar chimarrão. Então, isso é literalmente uma bomba no estômago e no nosso esôfago. Não, é muito interessante, né? E sabe que se vocês estavam comentando sobre isso, eu estava pensando nessa coisa do jejum, que tem essas dietas malucas agora, né? Umas dietas da moda, jejum intermitente, ficar não sei quantas horas sem comer. Então, realmente aí. E me fala uma coisa. Mas se eu tiver então com azia, gastrite, essas coisas todas, como é que faz o diagnóstico? Tem um exame para fazer o diagnóstico? Tem, com certeza. Eventualmente a gente pode até fazer o diagnóstico clínico da doença e fazer um teste terapêutico desses pacientes com medicação. Pacientes jovens, sem fatores de risco, eventualmente até a gente pode fazer. Mas o fato é que, na grande maioria dos pacientes, o primeiro exame que a gente vai solicitar vai ser a endoscopia, principalmente para pacientes com sintomas típicos, tá? A endoscopia nos ajuda muito porque nós conseguimos ver patologias do esôfago, patologias do estômago, do duodeno, nos dá a possibilidade de realizar biópsias no estômago e o mais importante, para a avaliação da doença do refluxo, pode fazer diagnóstico. Quando tu encontra a esofagite erosiva, ou seja, as lesões no esôfago, a endoscopia, teoricamente o diagnóstico já está quase feito, tá? Mas é importante para quem está vendo a live que, eventualmente, o paciente faz a endoscopia e não se encontra nada no esôfago. Zero. Esse paciente pode sim ter doença do refluxo. Menos a metade dos pacientes que têm doença do refluxo não tem lesão à endoscopia. Então, quem está olhando em casa o seu exame da endoscopia e não está vendo lesão do esôfago, mas tem sintomas, pode ter doença do refluxo sim, tá? E, eventualmente, quando esse paciente vem para o nosso consultório, a gente faz o diagnóstico clínico, faz a endoscopia, o paciente não tem lesões na endoscopia, nós podemos lançar mão de outro exame, que é a pH-metria de 24 horas, com ou sem impedanciometria. Eu acho que não é tão importante essa informação, mas é um exame que identifica as oscilações do pH no esôfago. Então, quando a gente tem um refluxo ácido, que é o mais comum, esse exame faz o diagnóstico da doença do refluxo e aí a gente pode, sim, aí instituir o tratamento correto. A gente pode lançar mão de alguns outros exames quando a gente fala da cirurgia especificamente, mas eu acho que para diagnóstico esses aí são os que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia. Não sei se o Dr. Fábio quer incluir mais algum outro exame. Não, acho que é isso aí. O dia a dia vai ser coisas bem específicas, né? Bem específicas. Às vezes esse diagnóstico nem é feito pelo especialista da área, como o cirurgião digestivo ou gastroenterologista, né? E muitas vezes ele é feito pelo dentista, né? Justamente por desgaste da camada dentária ou por microdontia nos pacientes mais jovens, ou muitas vezes pelos otorrinolaringologistas, que a pessoa fica rouca, né? Fica rouca por quê? Porque as cordas vocais estão demasiadas, ele não consegue falar, ou por inflamações de repetição no ouvido, na garganta. Ou seja, o diagnóstico inicial é feito de uma forma indireta, né? E aí que a gente vai tentar documentar
posteriormente a doença do refluxo em si. Claro. A gente até tem uma imagem aqui que eu acabei colocando agora enquanto o Dr. Pablo estava falando sobre a endoscopia, né? A gente deixou ali para o pessoal que está vendo a live também ter acesso e ver sobre isso. E assim, falamos então, até vamos resumir agora um pouquinho, gente, para o pessoal que está entrando agora na live. A gente está com 2 cirurgiões do CAD, que é o Centro de Cirurgia Digestiva, e a gente está conversando um pouquinho sobre refluxo gastroesofágico. Então, a gente falou aí de sintomas, a gente fez uma série de stories onde as pessoas comentaram e votaram ali quando tem tosse, quando tem redução do esmalte dentário, quando tem a sensação de afogamento à noite, a própria regurgitação, e aí como identificar os sintomas, e às vezes até algumas coisas são assintomáticas, própria azia, mas como identificar, e falando que o refluxo gastroesofágico é uma doença tão séria quanto outras doenças, como a própria hipertensão, infarto, e que essas doenças têm que ser tratadas, porque pode avançar para uma coisa ainda mais séria. E a gente está batendo um papo aqui com o pessoal do CAD para entender um pouquinho mais, para se prevenir a respeito de doenças e também estou com sintomas, não estou me sentindo bem, vou procurar o especialista, vou procurar quem pode me ajudar, certo? E agora, voltando então com vocês, a gente fala um pouquinho sobre qual é o tratamento adequado, então, para a gente melhorar quando a gente tem aí o refluxo gastroesofágico. Bem, acho que independente do tratamento, se a gente for para o lado clínico ou cirúrgico, a primeira coisa que o paciente tem que entender é por que ele está tendo esse refluxo. Ele tem que ter... E cabe ao médico explicar isso, argumentar com ele as causas dessa doença do refluxo e o que está agravando ainda mais essa doença do refluxo. Então, ele pode, por exemplo, ter uma hérnia do hiato, né, uma hérnia do esôfago, e, por exemplo, chegar à tarde e de noite, comer e deitar, por exemplo. Né? Então, ele precisa entender um pouquinho esse mecanismo, para que aí ele possa ajudar e maximizar os resultados do tratamento do refluxo. De qualquer maneira, sim, o tratamento inicial da doença do refluxo sempre vai ser clínico, a princípio sempre, com raras exceções, né? E o tratamento clínico é efetivo em pelo menos 75% a 80% dos pacientes, ou seja, ele funciona. Qual é que é o tratamento clínico? O tratamento clínico vai ser, primeiro, os pacientes obesos emagrecer, uma dieta que evite não só a doença do refluxo, como também evite exacerbar essa doença do refluxo, por exemplo, evitar café, chimarrão, bebida alcoólica à noite, enfim, esse tipo de alimentação, né? E o uso que a gente chama de bloqueadores de bombas de próton, que são as medicações diversas que tem no mercado, entre elas, vou citar nomes mais genéricos, então assim, omeprazol, pantoprazol, enfim, várias medicações nesta linha. Existe uma infinidade desses medicamentos aí na linha. Claro que sempre é importante somar isso, o paciente tentar ter um bom sono durante a noite, como eu já disse antes, tentar emagrecer, perder peso, porque se o paciente é um obeso, vamos pegar o exemplo da obesidade mórbida, dificilmente ele vai conseguir diminuir a doença do refluxo dele. Muitas vezes, mesmo tomando medicação, ele não consegue diminuir a doença do refluxo dele, e aí começa a entrar nos tratamentos cirúrgicos dentro dessa doença do refluxo, né? E isso costuma ser efetivo, que nem eu disse, em 75% a 80% das vezes. Entretanto, nós vamos ter cerca de 1/4 desses pacientes que vão ser refratários a qualquer uso de medicação e a qualquer tipo de tratamento. Ou seja, eles tomam a medicação e mesmo assim têm sintomas significativos, em menor ou em maior grau. Ou até, muitas vezes, mesmo usando essas medicações, e mesmo cuidando com hábitos alimentares, eles pioram as complicações deles, né? Então, eles não conseguem, por exemplo, dormir de forma deitada, eles continuam tendo que dormir sentados, ou mantém infecções e repetição na garganta, ou mantém a tosse crônica que não permite eles dormir à noite, enfim, várias outras complicações com essa.
nessas horas, a cirurgia é o principal tratamento, é o tratamento mais efetivo nesse tipo de pacientes. A cirurgia, hoje em dia, ela teve um grande avanço com o advento da cirurgia laparoscópica, cerca de 20 anos atrás. Então, ela se desenvolveu bastante. Ela se tornou uma cirurgia bem rotineira, bem padronizada nos principais centros de cirurgia digestiva que existem. É uma cirurgia relativamente rápida, dura entre 40 a 60 minutos, no máximo 1 hora em termos de cirurgia, né? Na grande maioria dos pacientes. O paciente fica ao redor de 3 a 4 horas na sala de recuperação, 1 a 2 dias internado e vai para casa, né? Costuma, em termos de retorno ao trabalho, voltar em cerca de 5 a 7 dias. Na grande parte das profissões consegue voltar ao trabalho. Essa cirurgia hoje ela é feita através de videolaparoscopia. É muito raro nos dias de hoje a gente ter que fazer a cirurgia chamada convencional, que a gente antigamente tem que abrir o paciente, né? Ou seja, uma incisão maior, um corte maior no abdômen. Isso é muito raro acontecer nos dias de hoje. A cirurgia para correção do refluxo normalmente são 4 ou 5 cortezinhos com no máximo 1 centímetro de tamanho. Então, assim, o impacto nesse paciente é pequeno em termos de cirurgia, né? E a recuperação é rápida. Então, enfim, como resumo do tratamento cirúrgico, a cirurgia ela é efetiva, ela é eficiente e permite um rápido retorno às atividades do paciente, né? Eu acho que é isso na questão do tratamento. Sim, eu achei bem interessante, né? Dentro quanto ao tratamento clínico e eventualmente tratamento cirúrgico, é que tem alguns pacientes, e a gente acaba sabendo disso, que desenvolvem complicações ou efeitos adversos do tratamento clínico. Eles começam o tratamento, melhoram os sintomas, mas tem alguns pacientes que acabam sentindo alguns eventos adversos, como cefaleia, dor abdominal, diarreia. A gente sabe que essas medicações, como o podem levar a alguns casos de infecção no intestino, gastroenterites, colites, ou até algumas hipovitaminoses, como deficiência de vitamina B12. Então, tem pacientes que acabam tendo efeitos adversos, tem pacientes que não querem tomar mais a medicação por longos períodos, principalmente aqueles que têm indicação de tomar, por exemplo, aqueles pacientes que têm complicações da doença do refluxo, como esôfago de Bade, vamos falar um pouquinho depois, estenoses, esses pacientes não querem mais tomar medicação. Então, uma possibilidade é a cirurgia, né? E mesmo aqueles pacientes que melhoram um pouquinho, também eu acho que a gente pode ofertar procedimento cirúrgico, como o Dr. Fábio explicou. Acho que é um procedimento seguro. A morbidade no mundo e a nossa morbidade, as complicações, a taxa é baixíssima. O paciente 48 horas está em casa, já no primeiro dia já está se alimentando com dieta líquida. Mas acho que é importante o paciente, antes da cirurgia, já captar a ideia da mudança do estilo de vida. Eu acho que tem alguns pacientes que melhoram só com a mudança de estilo de vida. Evitar refeições copiosas, principalmente à noite, evitar esses alimentos que são gatilho da doença do refluxo e principalmente perder peso. Eu acho que esse é um fator fundamental. A gente não explicou o mecanismo, né, que é o aumento da pressão abdominal nos pacientes obesos, o tamanho das vísceras, os pesos, acabam comprimindo o estômago e facilitando o refluxo, né? Então, a mudança de vida eu acho que é fundamental. Obrigada, doutor Pablo, bem esclarecedor aí esse papo com vocês. E assim, uma das coisas também que vocês até já acabaram respondendo, que era uma das questões, né, sobre os medicamentos utilizados de maneira contínua, porque às vezes também as pessoas não querem ficar tomando medicamento o tempo inteiro, né? E às vezes já toma algum outro medicamento e aí mais um medicamento agora para refluxo. Então daqui a pouco a gente tem sim algumas opções, né? Inclusive aí a cirurgia. Eu queria saber também como é que as complicações graves podem ocorrer. Bom, as complicações ocorrem na doença do refluxo em cerca de 10% dos pacientes, não são tão comuns. Mas citando algumas complicações, tá? Uma delas é a estenose, ou seja, o processo inflamatório acontece tanto nessa região do esôfago que ocorre um processo cicatricial, como a gente tem na pele, e o esôfago diminui de tamanho, ele fica apertadinho. Esses pacientes podem ter sintomas de não conseguir se alimentar, come um pedaço de carne, um alimento um pouco mais sólido, e acaba tendo que vomitar, sente trancar. Essa seria uma das complicações da doença do refluxo. Podem ocorrer úlceras nessa região do esôfago, ou até sangramentos eventuais. Então, o paciente pode ter sangramento digestivo, vômito com sangue por conta da doença do refluxo não tratada.
E uma das principais complicações, na verdade, é o esôfago de Barrett. O que quer dizer isso? Na verdade, é a mudança do epitélio do esôfago por conta da agressão do ácido crônico. Ele muda. E, basicamente, o que acontece? Quando ele muda o epitélio, muda as células que estão naquela região, isso é fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago, que é um dos tipos de câncer de esôfago. Não é tão comum, mas o fato de ter esse epitélio de Barrett já é um fator de risco para a ocorrência do adenocarcinoma de esôfago. Então, daí a necessidade de se avaliar esses pacientes precocemente, se instituir o tratamento correto para evitar, primeiro, fazer o diagnóstico do esôfago de Barrett quando tem, que vai necessitar do acompanhamento desse paciente por longos períodos, e evitar que ele ocorra nos pacientes que têm principalmente esofagite grave. Eventualmente a gente faz endoscopia, o paciente tem uma esofagite grave, esse paciente está em maior risco de esôfago de Barrett e em maior risco da ocorrência de neoplasia. Então essas são as principais complicações da doença do refluxo que a gente tem que ficar de olho. Eventualmente os pacientes não dão muita bola para essa queimação, regurgitação, e tem que ficar de olho, com certeza. Claro, é verdade. Um dado importante, eu acho, nas colocações do Dr. Pablo, assim, quando a gente fala em tratamento crônico da esofagite, da doença do refluxo, é importante lembrar que uma parcela significativa desses pacientes, depois de 2 a 3 anos de tratamento contínuo, a medicação deixa de ser efetiva. E o que ocorre? A gente acaba tendo que aumentar a dose, normalmente duplicar a dose, ou às vezes triplicar, enfim, a dose da medicação, ou até somar medicações, né? Acaba tendo que associar outras medicações com isso. Então vamos imaginar uma pessoa que é o corriqueiro, né, com 30, 40 anos, usando ad eternum, sempre, até o final da sua vida, uma medicação para manter qualidade de vida, além do fato de o paciente ter que se disciplinar quanto aos seus hábitos alimentares. Então, assim, ele tem que se controlar em sair de noite para jantar. Se for sair para jantar, tem que sair mais cedo, evitar bebidas alcoólicas à noite. Enfim, todos os prazeres, digamos, da vida que normalmente a gente busca nos dias de hoje. Então, aí a cirurgia muitas vezes pode ser uma ótima opção. Porque, primeiro, ainda numa idade mais jovem, se permite a esse paciente ter uma ótima qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos que pensar nisso, sim, nos impactos econômicos disso aí. Por que eu digo impacto econômico? Porque essas medicações não são tão baratas assim, né? Hoje em dia, a duplicação de uma dose, nós estamos falando aí, mesmo nas medicações mais simples, um incremento de 50 a 100 reais nas medicações mais simples, porque as mais sofisticadas nós estamos falando em incremento de 300 a 400 reais. Se nós associarmos outras medicações, esse valor extrapola ainda mais esses valores. Então, assim, isso ao longo do tempo gera uma conta enorme para esses pacientes, sem contar o fato que todos nós queremos é atingir uma grande longevidade. Se nós pensarmos que no estado do Rio Grande do Sul hoje nós temos uma longevidade ao redor de seus 80, 85 anos em muitas regiões aqui, isso gera uma conta enorme ao longo da vida. Também acho que é importante lembrar e aí que entra o crescimento da importância da doença do refluxo. As complicações devem ser tratadas ainda numa idade em que a gente tem menores riscos em termos de tratamento. Porque a doença do refluxo é justamente uma das doenças que vai matar o velhinho. Como? Pneumonia de repetição, o câncer de esôfago, a estenose em que ele não consegue deglutir mais nem a saliva, o fato dele ter que dormir sentado e não consegue mais se movimentar em função da hérnia do pescoço, né? Então, são complicações que a gente tem que evitar. E não devem ser, ou não é que não devam ser, mas a gente tem que tentar evitar tratar essas complicações quando o paciente tem seus 80, 90 anos. Claro. E sim tentar tratar essas complicações muito mais cedo. Nessas horas, quando se percebe que o paciente vai passar longos períodos, tipo 40, 50 anos, tomando uma medicação em altas doses, e talvez no futuro ainda vai ter que aumentar mais as doses, ou complicações já começam a acontecer com seus 40 anos de idade, a cirurgia é uma opção muito melhor do que ficar a vida inteira tomando medicações que vão te prejudicar, porque o uso crônico dessas medicações também traz problemas, como o Dr. Pablo pincelou algumas complicações, sem contar o fato que tira muitas vezes o efeito de outras medicações, como
antibióticos, medicações oncológicas, que talvez esse paciente vai precisar no futuro, ou diminui pelo menos a eficácia dessas medicações, né? Então, a cirurgia passa a ser uma opção interessante nos pacientes jovens que ainda não têm complicações tão graves da doença do refluxo. É verdade. Gente, então, aí eu queria fazer uma pergunta também, assim. Eu tenho bastante contato com a área médica, né? E já se ouviu falar algumas coisas, até entre os próprios médicos mesmos, quando a gente fala de cirurgia do refluxo, né? Ah, será que a cirurgia realmente funciona, né? Tem pessoas que falam que fizeram e tem uma informação, uma experiência negativa. Como é que é isso? Isso realmente isso é uma fake news ou isso é verdade? Bom, fato é, eu acho que a gente acabou não explicando sobre a cirurgia, né? Só para dar uma pequena explicação sobre a cirurgia, eu acho que tem uma imagem para tu colocar isso, né, Cláudia? Tenho sim. Peraí que eu vou colocar aqui para o pessoal a imagem do tratamento cirúrgico, ó. Coloquei aí, vamos lá. Ótimo. Então, basicamente, para todo mundo entender, né, a gente utiliza o estômago, parte do fundo, que é a parte mais superior do estômago, para formar uma nova válvula anti-refluxo. Tá? Como o professor Dr. Fábio falou, é toda feita por videolaparoscopia e, eventualmente, quando esse paciente tem uma hérnia de ato, que nós identificamos no pré-operatório, essa hérnia de ato já é corrigida no mesmo tempo cirúrgico. Tá? Então, basicamente é isso. Se faz uma nova válvula anti-refluxo naquela área do CART que não funcionava muito bem. E, em termos de efetividade, a cirurgia que a gente faz, que chama-se fundoplicatura, ela é extremamente efetiva, tá? Nos primeiros 3 anos pós-cirurgia, mais de 90% dos pacientes, 95% dos pacientes têm um controle total dos sintomas. E a partir dos 5 anos, cerca de 75%, 80% mantém o controle dos sintomas. Então, ao longo do tempo, é uma cirurgia que mantém a efetividade. E é importante dizer isso, principalmente nos estudos que falam em qualidade de vida. Quando se avaliam os pacientes pós-cirurgia, 80% a 95% dos pacientes encontram-se satisfeitos com o procedimento cirúrgico. E a gente consegue avaliar isso no dia a dia. Chegam pacientes no consultório que não conseguem dormir, que têm sintomas respiratórios, e esses são os pacientes que respondem muito bem ao procedimento cirúrgico. Esses 2 tipos, pacientes com sintomas noturnos e com sintomas respiratórios, são os que mais respondem, são os mais satisfeitos. Os pacientes com pirose também melhoram muito a qualidade de vida. Então, nós conseguimos ver isso no dia a dia. Os pacientes melhoram, os pacientes são extremamente agradecidos quando a cirurgia é bem indicada. Isso é importante dizer. Tem que ser sempre avaliado por especialistas, a cirurgia tem que estar super bem indicada, que são os pacientes que respondem muito bem. Falando sobre complicações, é uma cirurgia que dá muito pouca complicação. Se algum dia alguém quiser ler sobre o assunto, muito básico. Então, outras complicações mais graves, extremamente raras. Nós temos ótimos resultados com esse procedimento. Então, quanto à segurança e eficácia, é um procedimento ótimo. Eu acho que não tem muita discussão quanto a isso. Corroboro inteiramente o que o Dr. Pablo disse, e eu acho que é sempre importante a gente lembrar, hoje em dia, sobretudo agora, depoimentos recentes até do ministro, que a gente sempre diz assim, nós temos que ter a ciência ao nosso lado, né? Então, quando a gente fala em relação a essas afirmações, como tu colocaste agora há pouco, que muitas vezes são mitos ou ditos populares, Cláudio, a gente tem que lembrar que, assim, existem estudos, dezenas de estudos, eu vou estar citando dezenas de estudos na literatura médica, mostrando a eficácia do tratamento cirúrgico da doença do refluxo, sempre quando bem indicado e realizado por cirurgiões que conhecem bem a cirurgia em si, né? E também a efetividade a longo prazo. Então, tem estudos com 20, 30 anos de acompanhamento desses pacientes, mostrando manutenção em cerca de 75%, 80% da eficácia da cirurgia, né? Isso é importante também a gente entender o porquê alguns desses mitos ou ditos populares se mantêm até o dia de hoje.
É importante lembrar como é que era feita a cirurgia do refluxo ainda no início da década de 90, na década de 80. Eram cirurgias enormes, feitas com incisões, cortes grandes no abdômen. A recuperação no pós-operatório durava 7 dias, 2 semanas, enfim, eram recuperações arrastadas, com uma péssima qualidade no pós-operatório em termos de recuperação. Né? Na época não se sabia exatamente como calibrar essas válvulas anti-refluxo. Normalmente costumava se apertar muito as válvulas anti-refluxo e aí acabava gerando um sintoma posterior à cirurgia que muitas vezes é confundido com o retorno do refluxo. Porque assim, se a válvula fica muito apertada, o que acontece? A comida passa devagar, correto? Se ela passa devagar, ela irrita a mucosa do esôfago. E o paciente tem o quê quando ele tem a mucosa do esôfago irritada? A sensação de azia. Então, a sensação de azia poderia voltar, não é que volta, ela poderia voltar naquela época, quando a válvula era feita muito apertada, no pós-operatório, e as pessoas confundiam, olha aí, a cirurgia foi feita e não serviu para nada. Mas isso não é verdade. É que na época, como não se sabia direito quanto calibrar essas válvulas, às vezes elas ficavam um pouco apertadas e o paciente tinha essa sensação no pós-operatório. Hoje, que é muito raro acontecer, mas quando acontece, o que a gente faz? A gente dilata um pouquinho através de endoscopia e essa sensação logo passa. Né? Então, vários mitos foram se formando ao longo do tempo e que hoje em dia foram totalmente superados, eu acho que com o advento da cirurgia laparoscópica, com melhor conhecimento da dinâmica de como funciona a doença do refluxo em si. Antigamente, muitas vezes se tratava a doença do refluxo e não se corrigia as hérnias hiatais. Né? Então, assim, a hérnia hiatal ela sempre tem que ser corrigida com a doença do refluxo, né? Porque senão se sabe que a válvula ela se mantém incompetente no pós-operatório. E é importante a gente corrigir esta hérnia hiatal. Então, acho que isso pode justificar parte, pelo menos, desses ditos populares e muitas vezes um pouco de falta de confiança na cirurgia, em especial de médicos mais antigos, ou por conversas de comadre, digamos assim, em casa. Né? Claro. Que sempre que as pessoas acham que quando vai ter que fazer uma cirurgia, né, vou tentar tudo primeiro para depois fazer uma cirurgia e às vezes acaba não tendo qualidade de vida, sofrendo e depois fica pensando, por que eu não fiz antes, né? Essa é a grande verdade. Bem, gente, me diga uma coisa, o CAD vocês têm um site, né? Nesse site vocês têm também mais esclarecimentos a respeito de doenças como o refluxo? Pode dizer, Paulo. Pode, não, com certeza. Nós temos várias orientações aos pacientes sobre o mais variado tipo de cirurgia, tem em relação a diagnóstico, tratamento. Acho que é importante os pacientes que querem fazer qualquer tipo de cirurgia do aparelho digestivo, principalmente do refluxo, estão todas as orientações lá. E a gente também tem um canal do YouTube, na verdade, que mostram as cirurgias. Para quem tem interesse, a gente sabe que boa parcela dos pacientes tem um pouco de receio, mas no canal do YouTube tem a cirurgia. Eu acho que o paciente, no caso, ela tinha uma hernia de hiato, então para quem quiser entender sobre o procedimento cirúrgico, como funciona, nós temos o canal do YouTube, do Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, e alguém pode, se quiser, pode dar uma olhadinha lá. Tá certo, eu até tô deixando aqui à disposição do pessoal também, para quem quiser anotar, é www.centrodecirurgiadigestiva.com.br. Eu gostaria de lembrar também que, se alguém quiser, o que a gente está falando aqui, pessoal, eu até vou voltar aqui comigo, para eu falar aqui. O que eu gostaria de lembrar? A gente está conversando com 2 médicos, mas... Assim, a gente está falando sobre refluxo. Para fazer diagnóstico e tratamento, por favor, marque consulta. Então, assim, o próprio CAD, eles têm o endereço deles no Centro Clínico Moinhos de Vento. Eles atendem tanto em Porto Alegre como em Santa Cruz. Fiquem à vontade para agendar as consultas, porque, assim, o que a gente conversa aqui é para esclarecer dúvidas comuns, mas... o atendimento é
personalizado e tem que ser feito na clínica, no consultório, seja presencial ou por telemedicina, né, doutores? Agora que estamos nessa época de coronavírus, mas eu gostaria, inclusive, de destacar uma coisa que é bem importante. Estamos em época de coronavírus, mas as demais doenças continuam. A gente tem visto uma série de reportagens sobre doenças que vêm se agravando pelo medo de procurarem as clínicas, os profissionais de saúde. Então, para o pessoal que está assistindo a live, se você hoje está sentindo algum sintoma desconfortável, por favor, tome todos os cuidados, sim, mas os consultórios hoje estão equipados. Então, usa sua máscara, tem o álcool gel, tem a telemedicina, mas não deixe de consultar, não deixe de procurar a clínica, o consultório médico, independente do seu sintoma. Porque tem pessoas que hoje estão morrendo por coronavírus, mas nós temos também pessoas morrendo por outras doenças, não é isso? Com certeza, acho que é importante lembrar disso, porque, principalmente falando de neoplasias, tumores, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, esse tempo que se perde agora, o paciente até nos procurar, está esperando que passe a pandemia, esse tempo pode ser fundamental no prognóstico desse paciente. Nós, eventualmente, podemos fazer o diagnóstico precoce de uma neoplasia, e, eventualmente, nem precisar de cirurgia. Então, por favor, vocês procure seu médico, até para outras doenças cardíacas, doenças pulmonares. Então, não deixem de ir. Tem a telemedicina, hoje nós atendemos, enfim. Exatamente. Eu acho que, assim, corrobora tudo que o Dr. Pablo e você falou, Cláudia. É importante não esquecermos que a vida continua, temos que nos manter uma boa saúde, e a saúde significa cuidar dos diversos órgãos e prevenir, sobretudo prevenir a evolução de diversas doenças, né? Então, assim, colocamos aí à disposição todo o Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo para tentarmos melhorar a vida da população de Porto Alegre e tentarmos trazer a Porto Alegre e toda a região o melhor resultado em termos desse tipo de cirurgia do aparelho digestivo. Pessoal, da minha parte, eu gostaria de agradecer muito ter participado com vocês. Eu sou da CF, Marketing Digital para a Saúde, e a gente tem o maior prazer em estar conversando com os cirurgiões, esclarecendo coisas a respeito de sintomas, de doenças, de diagnósticos. A gente trabalha com saúde e a gente está cada vez mais incentivando as pessoas a procurarem os profissionais, a não se automedicarem, a não ficarem em casa quando se sentem doentes. Procurem os médicos, procurem aí as clínicas, os consultórios, que o pessoal está aí pronto para atender vocês. Da minha parte, eu gostaria de agradecer, foi super esclarecedora essa live. Tenho certeza aí que o pessoal vai ter muitas outras dúvidas em relação a outras patologias, que a gente vai poder estar conversando também. Muito obrigada. Obrigado, até logo. Obrigado, Cláudia. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.